A desvantagem da máscara facial é que ela dificulta a comunicação oral, acaba que fica mais abafado ali a comunicação do paciente, dificulta para beber e para comer, o paciente tem que retirar a oxigenoterapia para poder fazer essas duas coisas, e também deve evitar o uso prolongado devido a lesões por pressão que a máscara exerce do paciente, tá? A gente tem outro tipo de máscara facial, que é a bolsa, né, com bolsa reservatória, que vai, né, ser a mesma coisa, porém com a bolsa reservatória aqui colocada, acoplada, né, na máscara. Então, essa máscara, esse tipo de máscara, ele tem, né, uma bolsa inflável, então ele armazena oxigênio na inspiração. Então, quando o paciente ele inala aquele gás que foi armazenado dentro da bolsa, ele acaba absorvendo mais oxigênio do que estaria absorvendo sem o reservatório, tá? Então, na inspiração, o oxigênio ele é inalado do reservatório. Tá? Então, a gente consegue aí fazer esse reservatório de oxigênio, o paciente acaba inalando uma quantidade maior de oxigênio. A gente tem a máscara facial de reinalação parcial, onde a gente tem aqui a válvula que faz o escape do gás, e a gente tem aqui o de não reinalação, que ele vai jogar para fora o gás que foi utilizado. Então, essa bolsa ela tem, né, entre 1/3 a 1/2 do reservatório ficam cheios na expiração. A liberação de oxigênio ela é de 40 a 70%, e o fluxo ele vai de 7 a 10 litros por minuto. E a gente deve evitar também o colapamento da bolsa. Ele não não reinalável, a gente possui as válvulas, né, de sentido único, que impede a volta do ar exalado para o saco reservatório. A liberação de oxigênio ela chega de 90 a 95%, então é muito maior do que as outras. O fluxo chega a 10 a 15 litros por minuto, e os pacientes necessitam de altas concentrações de oxigênio. Então não é qualquer paciente que a gente vai ter a indicação de uma máscara facial, apenas se realmente precisar de uma concentração bem grande de oxigênio. Esse outro tipo de máscara é uma tenda facial, tá? Então ela é colocada com folga ao redor do rosto, então ela fica um pouquinho mais, né, mais folgada, mais livre. Ela tem indicação para pacientes com traumas ou queimaduras no rosto, para poder não ficar tocando ali onde tem as lesões. A concentração dela é de 21 a 40% de oxigênio, e o fluxo que ela aguenta é de 60 a 15 litros por minuto. Então ela também é, né, acoplada no umidificador para poder fazer aí a ventilação. Aqui a gente tem o tipo de dispositivo que é utilizado para crianças, né? Isso aqui é o capacete UD. Ele é utilizado na administração de oxigênio, onde, né, a criança fica nesse tipo de tenda aqui, nesse tipo de capacete que é colocado nela. Ela recebe oxigênio umidificado e aquecido contínuo, tá? Então aqui o cliente, ele vai ficar dentro do capacete de forma contínua, ele não vai sair enquanto ele não tiver a contraindicação, né, de oxigenoterapia. Ele vai ter algumas flutuações no nível de oxigênio, porém vai ser mantido de forma contínua. Ele deve ter orifícios, tá, de saída de ar, então sempre nas laterais ele vai ter esses orifícios aqui que permitem a saída do gás carbônico que vai ser exalado pela criança. Ele é indicado para recém-nascidos, né, que respiram espontaneamente. Então, a criança ela tem que, né, ter a respiração espontânea, ela não pode depender totalmente da ventilação mecânica. Eles, né, necessitam de uma concentração de oxigênio menor que 60%. Aí sim a gente vai utilizar o capacete UD, né? Ele também deve possuir um esforço respiratório de mínimo a então moderado, tá? Aqui a gente tem outro tipo de capacete UD, né? E a gente tem vários tamanhos, quando necessário, para crianças menorzinhas até maiores. Então vamos falar agora sobre a máscara de Venturi. A máscara de Venturi é uma máscara muito utilizada, ela proporciona ventilações de 24 a 50%. O seu fluxo pode ir de 4 a 15 litros por minuto, dependendo da válvula escolhida. Então ele é um dispositivo que ele vem, né, o kit, ele vem com várias válvulas. Cada válvula vai permitir a administração de oxigênio, né, de uma concentração diferente. Então, ele é o método mais seguro, porque nas ponteiras, elas permitem que a gente coloque somente a quantidade realmente que a gente quer,
né? Então aqui a gente tem a ponteira azul, que ele vai, né, que ele faz 24%, 4 litros de fluxo. O amarelo, 28% com 4 litros de fluxo. O branco, ele vai oferecer 31% de concentração e 6 litros de fluxo. O verde, 35% em 8 litros de fluxo. 40% o vermelho em 8 litros de fluxo. E o laranja, ele vai oferecer, que é o maior de todos, 50% em 12 litros aí de fluxo, tá? Então, cada coloração ele vai somente permitir que saia aquela quantidade de oxigênio. Então, é bem seguro que a gente tenha uma indicação concreta daquele paciente que ele vai receber somente o que foi indicado, que não vai oscilar durante o tratamento, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de máscara de Venturi. Sempre também tem um conector para poder ser amarrado atrás da cabeça, para não ter que ficar segurando o tempo todo. Também tem que utilizar o umidificador, tá? Não pode esquecer do umidificador, porque senão o paciente fica muito com as vias aéreas todas ressecadas. Outro dispositivo que a gente também utiliza para poder fazer, né, a respiração do paciente é a bolsa de válvula máscara, né? O nome desse dispositivo é bolsa válvula máscara. Ambu, a gente conhece muito por Ambu, mas Ambu é marca, certinho? O nome mesmo correto é bolsa válvula máscara. Então, essa bolsa válvula máscara, ela permite a concentração de oxigênio de 90 a 95%. O fluxo ele vai ser de 8 a 15 litros por minuto e a frequência ela deve obedecer à frequência respiratória normal do paciente, que é de 12 a 20 respirações por minuto, tá? Então, aqui a gente tem a utilização do Ambu. Quando a gente também, né, ou a gente pode utilizar o Ambu com a máscara facial, ou a gente pode utilizar o Ambu com a cânula orofaríngea, que a gente chama, né, de cânula de Guedel. A cânula de Guedel, então, é um dispositivo plástico que ele é inserido pela boca do paciente, ele é posicionado na faringe para poder afastar a língua e aí a gente vai, então, ter uma respiração melhor do paciente. As indicações são pacientes inconscientes, né, a curto prazo, e oxigenoterapia com Ambu. Quando não é possível realizar ali uma intubação, a gente faz essa oxigenoterapia com as cânulas de Guedel. As contraindicações são o quê? Trauma oral recente, então se o paciente está com a boca machucada, não vai adiantar nada colocar a cânula de Guedel, cirurgias ou então dentes instáveis. Então essas aqui são as cânulas de Guedel que a gente tem disponíveis no mercado. Nós temos, né, de vários tamanhos, os adultos, e nós temos também as cânulas de Guedel infantil. A cânula de Guedel, então, ela é colocada nessa posição e aí a gente vai inserir até a faringe do paciente. Colocou, então a gente vai colocar aqui, conectar aqui o ambu para poder fazer a respiração do paciente. Além da cânula, né, de Guedel, a gente tem essa cânula aqui nasofaríngica, que é um tubo. Esse tubo, ele não é de plástico, ele é de borracha, tá? Se for de plástico, tem que ser de plástico que macio, então é um pouquinho mais caro esse produto. Então ele é inserido pelo nariz, tá? Na faringe posterior. E ele vai facilitar o quê? A aspiração. Então aqui a gente não vai utilizar para poder fazer a administração, a gente vai fazer, né, a utilização para poder realizar a aspiração de secreções que o paciente pode estar ali na cavidade naso. Então aqui a gente tem a colocação e aí ela vai ficar dessa forma aqui no paciente. Então, aqui, então, agora a gente vai falar sobre a intubação orotraqueal. É um procedimento exclusivo do médico, porém a gente, né, para ter conhecimento e também para poder auxiliar na coleta de materiais, a gente tem que saber como que funciona a intubação orotraqueal. Então, a intubação, ela vai utilizar um tubo flexível, introduzido pela boca ou pelo nariz, através, né, até a traqueia. Então, a gente vai utilizar ou a boca ou o nariz e vai colocar o tubo aí até a traqueia, além das cordas vocais. Então, há um risco muito grande do médico ele acertar as cordas vocais do paciente, fazendo com que ele não consiga mais falar depois. A gente, né, atua como uma via aérea artificial. Então, quando a gente faz a intubação do paciente, é porque ele não consegue respirar por si próprio. Aqui a gente tem alguns tubos, né, de vários tamanhos. A gente tem, né, desde o adulto até o infantil, onde a gente vai inserir esse tubo. Aqui a gente tem o dispositivo para poder encher o cuff, né? O cuff ele fica bem aqui, que aqui, ó, a gente, na próxima imagem dá para ver melhor. Então a gente vai inserir a cânula e esse cuff, que é esse balãozinho aqui, ele vai ser enchido através desse dispositivo aqui.
certo? Então nós temos aqui o cuff para ele ficar bem preso e não externizar com facilidade. Então ele permite a aspiração traqueal também, se a gente for, né, se a gente for utilizar para esse fim também pode, e a remoção de secreções e permite principalmente que a função principal é a ventilação mecânica. O cuff, ele veda a traqueia de modo a evitar a aspiração do trato intestinal. Então, a gente tem, né, um dispositivo bem seguro para o paciente. E aí, os materiais que a gente vai utilizar é a cânula, né, para poder realizar a intubação. Nós vamos colocar a seringa para poder, né, injetar o ar no cuff. Nós temos o fio guia, a gente tem o laringoscópio e nós temos aqui as lentes. Essas lentes, elas são essas lâminas, as lentes, né, elas acendem, tá? Essas lentezinhas aqui, ó, elas acendem para que o médico ele possa visualizar. Então, toda vez que a gente vai fazer a intubação, a gente sempre conecta aqui no cabo, tá? E aí a gente vai acender para ver se ele consegue visualizar dentro da cavidade, né, do paciente ou não. Então, nós vemos, ó, vários tipos de lâminas, nós temos as lâminas retas e as lâminas curvas, depende, então, da anatomia do paciente, tá bom? E aí a gente tem as menorzinhas para crianças e as maiores para adultos, certo? A gente pode aqui fazer a fixação com essas bandagens, né? Se ela for orotraqueal aqui, a gente pode colocar ao redor aqui ao adesivo e colocar ao redor da cabeça. Nós podemos colocar estegaderme, que também fixa o cano e coloca até as bochechas, não faz a volta na cabeça. Nós temos esse dispositivo aqui que ele é bem seguro quando os pacientes eles estão, né, na UTI há muito tempo e a gente vai fazer manipulação para dar banho, alguma coisa do tipo, e ela é bem mais confortável de ser utilizada, tá? Como, né, continuando os dispositivos, nós temos essa máscara laríngea, que é uma máscara que quase muita gente não conhece. Essa máscara ela é colocada na laringe do paciente, lá dentro. Esse cuff aqui, ó, esse aqui é um cuff que ele é insuflado e é colocado na laringe do paciente, tá? Então, essa bordinha aqui, ela desinfla e ela é colocada na laringe do paciente. Antigamente, essa máscara, ela foi criada para poder induzir a anestesia por um curto período de tempo, né? Mas aí, no decorrer do tempo, com os estudos avançados, a tecnologia, a gente viu aí a necessidade de ser utilizada em pacientes críticos no protocolo de vias aéreas de difícil acesso. Então, quando a gente não conseguia fazer uma intubação, a máscara laríngea era uma opção para o paciente. Então, as indicações dela. Quais são as indicações desse tipo de máscara, né? A gente tem a indicação quando a via aérea falhar ou apresentar alguma dificuldade de não ventilação mecânica, né, de intubação do paciente. A gente também vai utilizar quando o profissional identifica que é necessário utilizar um dispositivo de resgate de via aérea e não tem como intubar, a gente vai utilizar essa máscara laríngea. Então, ele é um dispositivo supraglótico, ele, né, está acima da epiglote, então ele não consegue vedar a traqueia. Então, ainda é um dispositivo indicado para pouco tempo de uso, porque ele não evita a broncoaspiração.